Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Festival de Ideias, Cultura em Tempos Emergentes. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Thaís, produtora do Observatório. É importante ressaltar que o Festival de Ideias é um projeto realizado pela Lei Aldir Blanc no âmbito estadual de Minas Gerais. E hoje a gente conta com o apoio de 2 intérpretes de Libras, a Fabiola Maia e a Rosane de Oliveira. Para quem não está conseguindo vê-las, é só buscar pela tela e fixar os 3 pontinhos do canto inferior esquerdo, tá bom? A dinâmica da palestra vai ser mantida como 1 hora de apresentação da Luana Vilutes. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, perguntas, vocês podem colocar no chat. Quem está tendo problema para acessar o chat, podem mandar no WhatsApp, que eu e a Amanda, a gente está aqui atenta e a gente vai colocar no chat para a Luana poder ver também. Logo depois da palestra, a gente vai ter 3 minutos de debate. Hoje a gente dá continuidade ao módulo 2, Novos Desafios e Práticas em Gestão Cultural, com a palestra Saúde e Cultura, uma abordagem holística para fazedores de cultura, ministrada pela Luana Vilutes. A Luana Vilutes, ela é socióloga e instrutora de Hatha Yoga, doutora em Cultura e Sociedade pela UFBA, pós-graduada em Yoga pela Naradeva Chala, Instituto de Cultura Hindu da Faculdade IPEU, em São Paulo, também formada pela Yoga Bahia, com certificação pelo Instituto Kaiva Liadama, Índia. Trabalha com formação e pesquisa em planejamento e avaliação de políticas públicas, com ênfase em economia da cultura, diversidade cultural, economia solidária e desenvolvimento territorial. Pratica yoga regularmente e trabalha como instrutora de Hatha Yoga com turmas, aulas personalizadas e como professora do projeto de extensão IFBA, A Luz do Yoga. Luana integra a equipe do Observatório da Diversidade Cultural e do Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura da UFBA. Luana, seja muito bem-vinda ao Festival de Ideias. Olá, Thaís. Boa noite, pessoal. Tudo certo? Thaís, está me vendo? Não, Lu, sua câmera acho que está desligada, Luana. Ué, agora! Boa noite! Oi, Thaís! Olá, pessoal! É uma enorme satisfação, uma honra estar aqui com vocês, integrando o Festival de Ideias. Então, quero agradecer a presença aí de cada um de vocês. E também agradecer à equipe do Observatório da Diversidade Cultural, agradecer ao coordenador Zé Márcio pelo convite, à equipe de produção, Thaís, Amanda, as intérpretes de Libras. É uma enorme alegria poder estar nessa noite aqui com vocês, bastante gente acompanhando, algumas pessoas eu conheço, que bom, sejam bem-vindas. Bom, eu continuo aqui me vendo pequenininha, Thaís, é isso mesmo, né? A gente vai manter, tá todo mundo vendo normal, tá tudo certo, né? Só para a gente... Sim, eu já te coloquei como spotlight, está todo mundo te vendo maior. E aí, então, só corrigir aqui, porque eu falei que eram 3 minutos de debate, não, né? A gente vai seguir a mesma dinâmica de 30 minutos de debate após a palestra. Eu ia comentar isso, mas tá ótimo. Bom, a Thaís já me apresentou, então acho que tem aí um panorama um pouco da minha formação. Para mim é uma alegria poder juntar esses 2 campos, né, de atuação de cultura e saúde. Eu venho trabalhando na área de cultura e políticas culturais desde 2001, praticamente, já há mais de 20 anos, e com saúde já é um campo mais recente, né? Eu trabalho na área desde 2017, faz 4 anos como instrutora de yoga, Hatha Yoga, e poder dialogar um pouco sobre essas intersecções entre cultura e saúde é algo bastante motivador para mim, e agradeço o interesse de vocês.
meu trabalho também no Observatório da Diversidade Cultural, como pesquisadora, como professora, né, como integrante do grupo de pesquisa do Observatório, também na área de economia da cultura, economia solidária da cultura, também é um campo que eu trabalho, minha tese de doutorado é sobre isso, enfim, eu trabalho sobre isso também desde 2003. E já a pesquisa de cultura e saúde é mais recente dentro do observatório, né? Minha participação dentro dessa pesquisa. A gente fez um boletim, o observatório tem boletins, né, periódicos, estão disponíveis online, então convido todas vocês a lerem o boletim, ele está disponível na página do observatório, e tem um temático do ano passado específico sobre cultura e saúde, que também está bem bacana. E eu acho que a gente também tem alguns debates internos sobre essa temática que está ganhando cada vez mais relevância, né? É curioso, embora seja historicamente relevante essa intersecção entre cultura e saúde no contexto atual de pandemia, acho que está todo mundo um pouco mais atenta a essa dimensão da saúde, né? E acho que é um dos temas também que a gente vai tratar aqui. Então, como a Thaís falou, a gente vai fazer uma exposição e a gente vai ter um momento de debate, a gente vai ter uma pequena prática também, uma no início e uma no final da minha fala, mas eu quero que vocês fiquem muito à vontade de poder trazer dúvidas conforme eu for falando, trazer comentários, considerações, tá aberto, assim, a gente pode usar o chat para isso, e eventualmente se tiver alguma coisa que vocês queiram falar, levanta a mão, eu na hora que der, eu abro uma brecha, a gente faz um bate-bola, não precisa ser só ao final, tá? Eu quero que vocês fiquem à vontade, porque às vezes perde um pouco o timing de algumas questões e no final fica mais difícil retomar, né, para quem está participando. E também é uma maneira de vocês se sentirem mais parte aqui desta conversa, né? É um pouco ruim, porque eu não vejo vocês, né? Tá todo mundo com a câmera desligada, isso é bastante frustrante para quem está do lado daqui, porque eu tenho que ficar, tipo assim, tô confiando que vocês estejam aí, né? Mas por isso também que eu quero reforçar esse convite da gente fazer uma conversa mais dialogada mesmo, uma troca um pouco mais ao longo do processo da exposição. Então, desde já fica o convite. Vocês tiveram acesso ao material, eu escrevi um texto breve naquele material sobre essa intersecção entre cultura e saúde, a gente não vai ficar preso ao texto, obviamente, a gente vai passar um pouco por ele, mas vai também discorrer sobre outras questões. A minha ideia é um pouco trazer o que a gente entende por cultura, o que a gente entende por saúde, como é que a gente vê essa intersecção entre esses dois campos de atuação, pegar algumas referências também no campo das políticas públicas, ou seja, como é que no âmbito da gestão pública, tanto a cultura quanto a saúde, há um diálogo, também pensar isso algumas categorias chaves, né, tipo território é uma dimensão chave para a gente falar dessa intersecção entre cultura e saúde. A dimensão do bem-estar também, então um pouco perpassar essas categorias, refletir um pouco sobre o momento atual da pandemia e dos desafios que a pandemia nos coloca no que diz respeito a esse encontro de cultura e saúde. E, no final, trazer um pouco sobre as práticas integrativas de saúde, especialmente sobre yoga, como é que algumas práticas de yoga também dialogam com cultura e saúde, né, justamente, como a própria filosofia do yoga, ela traz isso na sua essência, né, na sua origem, e a gente intercalar um pouco de prática e também de conversa, de troca. Então, esse é o convite, um pouco o panorama para a gente, para a nossa noite, né? Então, essa hora e meia aí juntas, essa é a proposta, esse é o convite. Então, para começar nesse tema, vou fazer um convite para a gente começar com uma prática. A gente poder, assim, ir se concentrando um pouco mais, voltando um pouco mais para dentro. Então, a gente vai falar aqui de yoga, de meditação,
E nada melhor do que a gente poder experimentar um pouco isso em nós mesmas antes de colocar a cabeça, né, o racional para funcionar. Também para a gente ir se desconectando um pouco das atividades todas que a gente vem fazendo e poder estar aqui presentes, né? De corpo e de mente presentes. Então, imagino que vocês estejam sentados numa cadeira, fiquem à vontade, a cadeira é super útil para fazer este exercício, para qualquer prática meditativa também ela é útil, muito útil, inclusive. Eu estou sentada no chão, mas não há nenhuma necessidade de estar sentado no chão. Se você preferir, você pode se sentar no chão, você também pode se deitar, se você preferir. Se você se deitar, deite-se de costas no chão ou para uma cama e fique com as palmas das mãos viradas para cima. E se você estiver sentado numa cadeira, procure garantir o apoio dos pés no chão. Então, se você não chegar com as plantas dos pés inteiramente no chão, vá um pouquinho mais para frente da cadeira e sente-se com os dois pés no chão, as pernas paralelas. Eu acho que tem algum microfone aberto aqui. Aí. Tem algum microfone, vamos ver. E, bom, e seguindo, então, se você puder desencostar as costas do encosto da cadeira, ótimo. Se não, você fica com as costas encostadas, não há problema. Mas é melhor poder deixá-la um pouco afastada do encosto. E os braços soltos lateralmente, ao lado do tronco. As mãos repousam sobre as coxas. Procure deixar as costas retas. Experimente fechar os olhos. Se for desconfortável para você, deixe os olhos entreabertos. E faça uma inspiração profunda. Procure soltar o ar lentamente. Neste momento, tanto faz. Se você preferir soltar pela boca, pode soltar. Normalmente, as respirações são pelo nariz, mas nessas primeiras pode ser útil se você gostar de soltar o ar pela boca bem lentamente. Faça 2 respirações profundas, com expirações bem lentas, bem longas. Deixe a sua respiração normal, natural. Perceba como está a sua respiração agora. Observar, sentir a respiração sem interferir nela. Embora pareça simples, é um exercício que não é fácil. E vamos começar relaxando pela cabeça. Relaxe a testa, a musculatura da testa, deixe a testa lisa. Sinta a sua testa ficar um pouco mais ampla, solta. E relaxe os olhos, deixe as pálpebras macias. Para isso, relaxe o cantinho dos olhos. Solte bem as maçãs do rosto, a musculatura em torno do nariz. Relaxe o maxilar, deixe a língua solta dentro da boca.
Deixe os ombros pesados, soltos. Cotovelos também pesados e soltos. Relaxe bem as palmas das mãos, solte um a um os dedos das mãos. Relaxe a parte alta do tronco, a região do peito, a região torácica. Faça uma inspiração profunda, sinta que enche o peito de ar. E depois vá soltando o ar lentamente, relaxando a parte alta do tronco. E agora relaxe a região abdominal, faça uma inspiração profunda, infle bem a barriga lá para frente, depois solte todo o ar numa expiração bem lenta, bem longa. Relaxe a região dos quadris, a região lombar. Solte o peso das coxas. Relaxe as pernas. Sinta o contato das suas plantas dos pés com o chão. E vai procurando soltar um a um os dedos dos pés, relaxando os pés todos no chão. Esparramando bem os seus pés no chão. Deixe-os pesados, soltos. Perceba como está a sua respiração. Perceba a luminosidade que entra através das pálpebras fechadas. E lentamente vá abrindo os olhos. Como se sentem agora? Como está o seu estado de presença? Se alguém quiser comentar, fique à vontade. A ideia foi poder fazer um pequeno relaxamento inicial, para a gente perceber como a gente tem poder de modificar o nosso estado mental, a nossa possibilidade de se observar, de se antever também em relação a algumas emoções. Muito bem. Então, acredito que estamos mais prontas, mais prontos para iniciar. Agora eu estou vendo o chat. Jéssica disse que está mais calma. Muito bem, essa é a ideia mesmo, a gente poder estar mais presente. Então, vamos começar um pouco a refletir, né, nesses... Que bom que foi uma pausa importante no seu dia. Fico contente, Henrique Dezinho. É isso mesmo, essa é a ideia. Se a gente pudesse proporcionar essas pausas, pelo menos uma vez por dia. Fizemos poucos minutos aqui, não chegou nem a 10 minutos, né? Então,
uma pausa certamente nos deixa mais um estado mental mais concentrado, focado, quieto, né? Então, para pensar um pouco essa intersecção de cultura e saúde, eu quero trazer o que a gente entende, né, tanto por cultura quanto por saúde. E aí, cultura como sendo todas as formas de ser e estar no mundo, de dar sentido à vida, né, os valores, os comportamentos, isso tudo configura uma visão antropológica de cultura. Isso nos traz para uma dimensão da cultura como direito humano, da cultura como essencial à vida. Assim como a saúde também, ela é tudo o que a gente faz para promover a vida. Então, ela também se configura como um direito humano. Então, a gente pensar essa perspectiva, tanto da cultura quanto da saúde, como promotoras de vida e promotoras de sentido da vida, como direitos humanos mesmo, né? A gente coloca tanto a cultura quanto a saúde no campo de luta social também, são conquistas sociais, né? Os direitos humanos são conquistas sociais, inclusive até bastante recentes dentro da história da humanidade, né? Então, e que estão permanentemente em xeque, inclusive neste momento vivemos momentos de retrocesso, momentos de negação dos direitos humanos, né? Então, como é que a gente está permanentemente atentos e garantindo que esses direitos se tornem, né, perenes? Isso é uma luta perene também, então que se torne tanto por parte da sociedade quanto por parte do Estado, né? Isso é uma luta constante nossa. Então, é importante a gente ter clareza disso e também do momento em que a gente está vivendo, né? A gente acha que esses direitos são dados, né? E não são conquistados. Até a Constituição de 1988, nem a saúde ela era um campo garantido universal, né? Era apenas para quem tinha carteira assinada, quem era responsável pela gestão pública da saúde era o Ministério da Previdência, né? A gente não tinha Ministério da Cultura até 85, hoje a gente não tem Ministério da Cultura, a gente não tem política, a gente tem uma política cultural transformada numa guerra cultural, digamos assim, mas a gente não tem uma institucionalidade da gestão pública da cultura mais no âmbito nacional. Isso foi desconstruído, né? Então é algo que a gente tem que ter clareza sempre do nosso papel também de garantia desses direitos, de promoção desses direitos, né? E compreendendo tanto a cultura quanto a saúde como promotoras de vida humana, a gente também coloca ambas numa perspectiva do direito à vida, né? Que é o que eu trago naquele texto também, como importante de ser pensado. Porque quando a gente fala de cultura, muitas vezes a gente acha que está falando só de coisas belas, de um universo simbólico positivo, né? E não, a gente muitas vezes está falando de culturas racistas, homofóbicas, de culturas de discriminação, de violência, e isso nos faz também perceber que a gente precisa colocar, ter uma construção de uma cultura que combata essas culturas discriminatórias, né? Isso é algo que eu considero fundamental a gente trabalhar e pensar, principalmente também no contexto atual, né, em que a gente tem, sim, discursos negacionistas que trazem toda uma cultura também, a cultura da bala, né, a cultura da violência, a cultura essa necrocultura, a cultura da morte, do extermínio. Então, é algo que a gente precisa combater, né, em prol do direito à vida. Então, isso é fundamental da gente ter sempre em mente quando a gente fala de cultura e também de saúde. E aí, pensando um pouco mais próximo do âmbito das políticas públicas, a gente tem também todo um campo da cultura que
se inspirou muito no campo da saúde, né? O Sistema Nacional de Cultura, ele bebeu na sua origem lá do SUS, que é outra conquista social também, bem recente, né? Como eu estava falando. Então, a gente tem também outras políticas, a própria política dos agentes comunitários de leitura, que talvez seja muito conhecida aqui para esse grupo nosso que está aqui nesse curso, por serem trabalhadoras e trabalhadores do campo da cultura. Essas políticas, elas têm muito a ver com as políticas também de saúde, com os agentes comunitários de saúde. Então, como é que a gente, no campo da cultura, também trabalhou muito com iniciativas ligadas, inspiradas e de sucesso no campo da saúde, e que procuraram sempre aproximar, né, as práticas de cultura de saúde à realidade das pessoas, à vida cotidiana, ao território. Do município, bem com os seus problemas e suas potencialidades, né? Tem que ser um plano bem realista. É um conjunto geral, Oi, a gente está tendo uma participação aqui, para mim não aparece, só uma voz que vem do além. Acho que já... Olha, gente, vocês podem trazer questões, viu? Vocês podem participar, estão todos convidados. Tô falando que fica essa coisa meio chata, eu aqui falando sem ver vocês, então, quem quiser, entra aí, bota alguma coisa no chat, levanta a mão, tem essa ferramenta de levantar a mão, né? A gente pode exercer aqui essa... Sim, gente, levantem as mãos, que aí também não atrapalha um fala em cima do outro, só levantar a mão que a gente vai liberando, né, Luana, aqui um de cada vez para as falas. Isso, até legal, viu? Fiquem à vontade, para mim é uma satisfação poder ouvi-las. Mas então, como eu estava dizendo, tem uma questão que é, nem pensando nas políticas públicas, que é a institucionalidade da política cultural, ela é muito frágil, né, comparada com a política de saúde, muito frágil. A gente teve agora esse grande retrocesso, a gente não tem uma consolidação do Sistema Nacional de Cultura, por exemplo, a gente não tem uma série de ferramentas como a própria saúde tem, que diz respeito, por exemplo, à divisão de responsabilidades entre Estado, municípios e União, né? Ou a questão orçamentária já definida, pré-definida, como existe na cultura, na saúde. Na cultura a gente não tem isso, então é algo que também nos coloca um pouco como agentes de transformação, né? Pessoas responsáveis por pensar quem atua no campo da gestão pública, de pensar formas de superação dessa frágil institucionalidade que a gente vive no campo da gestão pública e superar essas descontinuidades, né? Isso é fundamental. E aí o próprio convite que me foi feito foi de trazer uma visão holística, né? E aí, assim, é curioso, porque realmente falar de cultura e não falar numa visão holística, já por si é complexo, né? Porque a cultura, ela é por si transversal, ela é por si... ela transborda de um campo simbólico, né? Ela tem a dimensão econômica, ela tem a dimensão política, ela tem uma dimensão comportamental de valores, então ela realmente dialoga com o conjunto, né, da vida humana. Então pensar numa dimensão integrada, assim, tanto da saúde quanto da cultura, diz respeito a pensar essas áreas situadas num contexto social, situadas numa realidade, ter compreensão dessa realidade, da complexidade dessa realidade, e aí a gente traz aí novamente a categoria de território, né, como é importante se pensar ações culturais, ações de saúde relacionadas ao território. E aí, quando a gente fala de uma visão integrada, holística de saúde, aqui o enfoque está sendo dado a iniciativas e ações contra-hegemônicas da saúde. A gente não está falando de uma medicina tradicional, a gente está tratando de práticas de saúde voltadas à saúde coletiva, à saúde coletiva, à saúde pública, à saúde, as práticas integrativas
complementares de saúde, por exemplo. Então, a gente está trazendo mais essa dimensão, e que tem um ponto em comum entre ambas, que diz respeito muito à dimensão da educação popular. Todas essas iniciativas nesses dois campos envolvem muito práticas de educação popular, né? Então, é importante ter essa clareza, né? Quando a gente fala dessas ações, dessa integração, ela acontece muito mais nesses campos, né? Outro campo que é muito comum e que é o boletim do observatório que eu falei no início da minha exposição sobre cultura e saúde, que a gente lançou ano passado, trata alguns casos bacanas. Quem tiver interesse nessa área vale a pena ler, que são iniciativas de cultura em hospitais, por exemplo, iniciativas artísticas em hospitais, em que a participação da cultura popular, o trabalho com a memória e com as tradições das pessoas hospitalizadas, ele é muito transformador, muito revelador e muito benéfico no processo de recuperação e também, né, de promoção da saúde dessas pessoas. Então, são iniciativas bem bacanas que tem muita, enfim, esse talvez seja o campo mais difundido do encontro entre uma área e outra, da cultura e da saúde. Acho que aí a gente tem muito material, muita pesquisa, né? Inclusive, se vocês tiverem, quem conhecer experiências e quiser colocar aqui no chat, é bacana, né? Experiências que integrem cultura e saúde, mais um convite aí que eu faço para a gente interagir um pouco, porque eu acho que tem aí o conhecimento também de quem está na lida também do cotidiano, que pode trazer uma experiência bacana para o resto do grupo conhecer, né? Então, quando a gente está voltando, então, a pensar um pouco a dimensão do território, quando a gente fala, por exemplo, como eu estava falando dos agentes comunitários de saúde, a importância, né, de considerar as singularidades, as especificidades das pessoas que vivem naquele território, da particularidade da vida, da organização social da vida daquelas pessoas nos territórios, para pensar ações de promoção à saúde, para não ser para que os agentes comunitários de saúde não sejam um braço frio do Estado que entra na casa das pessoas, mas que pode se aproximar da realidade delas, inclusive poder gerar empatia, poder se colocar no lugar dessas pessoas, né? Então, eu estava até vendo um vídeo sobre transversalidade da cultura e da saúde com a Gabriela Calazans, uma pesquisadora da USP, e ela traz um exemplo muito bacana quando ela diz que pensar naquele agente de saúde que às vezes chega na casa da senhora e reclama que a senhora a senhora diabética está comendo bolo com a vizinha, e faz esse papel de não, né, de colocar técnica acima de uma visão que compreenda um pouco mais a importância que aquilo tem para aquela senhora, e poder pensar alternativas e não vir com uma lógica punitivista, não vir com uma lógica, né, de julgar, de se impor e colocar uma orientação técnica acima dessa realidade, né, da importância que aquilo tem simbolicamente para aquela pessoa. Então, acho que nesse aspecto a dimensão cultural ela se coloca muito forte, né, para essas iniciativas de saúde e para o sucesso, né, de ambas, né, tanto se pensar a saúde e a cultura no território, considerando essa visão integrada, essa visão integrativa também, integradora, né? Eu acho que é essa perspectiva que, quando a gente fala uma abordagem holística, que eu acho que é importante destacar, né, que a gente está tratando desse conjunto de ações que são integradoras, né? Integradoras pensando a dimensão humana na sua complexidade e pensando a diversidade cultural, porque eu acho que isso que é importante também, a gente trazer um pouco para o campo da diversidade cultural, essas singularidades, essas particularidades que compõem o território, como elas são necessárias de serem respeitadas, promovidas, difundidas, e ter essa possibilidade de integração delas, né? E é uma forma, né, esses exemplos que eu estou dando, de se gerar ações de solidariedade, de empatia, que são aspectos chaves para a gente pensar esse campo essa intersecção entre a cultura e saúde.
Então, construir valores como empatia é um exercício fundamental para o sucesso dessas iniciativas que integrem as duas áreas. E a mesma coisa com a solidariedade, né? Eu venho muito do campo da economia solidária, e aí é mais um outro campo que a gente pode integrar também aí nessa visão holística, porque ela parte desses mesmos pressupostos em termos de se considerar a territorialidade, as particularidades, as especificidades que compõem esse território e pensar isso no âmbito da diversidade cultural e da promoção da vida, como também essa mesma lógica dos direitos humanos, né? Então, e é sempre importante a gente ter claro que quando a gente está falando desses projetos que integram essas duas áreas, a gente não pode nunca colocar a cultura num papel instrumental, né? Muitas vezes isso acontece, então faz uma peça de teatro no cafezinho e tal, coloca como uma cereja do bolo, uma coisa assim, não incorpora isso num processo de produção mesmo, de sentido, de valores, de transformação social, coloca isso como uma ação mais secundária, né, instrumental. Aqui, a Bacilton, o que pode o corpo, penso que pode muito, em especial neste estado de relaxamento que nos foi proposto como passo inicial. Bacana, é isso, a gente vai chegar um pouco no corpo. No fundo, a gente está, né, corpo e mente, quando a gente fala dessa visão integrada e holística, é isso, a gente não distingue corpo e mente. E no yoga, a gente trabalha muito com vários corpos, temos vários corpos. No yoga, a gente tem o corpo físico, esse corpo estrutural que a gente vê, que a gente pega, que quando a gente falece, é possível dissecar e ver os órgãos e tudo, mas dentro desse próprio corpo estrutural tem um corpo sutil, né? Fisiologia sutil, anatomia sutil, tudo que percorre toda a vida que habita o nosso corpo, por dentro, ela, segundo a filosofia do yoga, é um corpo de prana, um corpo de energia vital, é um outro corpo, é um corpo sutil, que a gente não vê. Então, a gente tem vários canais internos que percorrem o nosso corpo, que fazem a circulação da nossa energia vital, que garantem a vida do nosso corpo, mas que se eventualmente abrem o nosso corpo, não vão ver, não vai aparecer, não são canais físicos, materiais, né? E assim como também temos o corpo mental, né? A mente também, segundo a filosofia do yoga, ela é matéria também, e a gente ainda tem uma possibilidade de observar a própria mente. Então, não é a mente que observa a mente, não é a mente que fica atento à atividade mental, né? Tem uma outra instância aí, que é nosso papel de observadoras, de observadores da nossa própria mente e do nosso próprio corpo. E aí é muito importante a gente despertar uma capacidade de sentir, porque às vezes a gente fica muito no plano racional, né? Então eu quero entender, eu quero pensar. Quando a gente está tratando dessas práticas integrativas de saúde, quando a gente está, e de cultura também, a gente está falando do sentir, a gente está falando da capacidade que a gente tem de percepção, de afinar, é como se a gente afinasse um instrumento, afinar essa nossa capacidade de sentir e de perceber, e que no fundo é o que nos permite ter mais possibilidade de viver experiências mais sutis, mais profundas, de maior autoconhecimento. Então, quanto mais a gente vai adentrando, né, e afinando essa capacidade de percepção interna, de observação, mais a gente vai também podendo incidir e vivenciar experiências mais transformadoras mesmo, que transformem padrões, porque no fundo a gente vive repetindo padrões, né? Tanto o nosso corpo quanto a nossa mente, especialmente a mente tem um padrão ali, ou ela está no passado, ou ela está no futuro,
dificilmente a gente consegue colocar nossa mente no presente, e esse é um dos desafios das práticas meditativas, esse é um dos desafios da prática de yoga, né? Yoga e meditação, na verdade, é a mesma coisa. Quando a gente fala de yoga, a gente está falando de meditação. Digamos que o objetivo maior do yoga é uma prática meditativa, né? Que a gente conhece o yoga como asanas, como as posturas físicas, que é o mais difundido aqui no Ocidente, como algo que resume as práticas de yoga, inclusive, às vezes, umas posturas mirabolantes, que muita gente, muitos corpos não podem fazer, quando, na verdade, a prática de yoga é outra, ela é isso, mas ela não é só isso, muito pelo contrário, na sua tradição, na sua origem, os asanas que existiam inicialmente, os 16 primeiros asanas eram todos sentados, eram asanas meditativos, né? Então, a proposta do Hatha Yoga é uma prática atencional, voltada para todos os corpos, todas as idades, ela é de um exercício de voltar muito mais para dentro, muito mais do que se colocar nas posturas mirabolantes, né? Mas, enfim, fui para o corpo, fui para a mente, vamos voltar um pouquinho aqui vamos, então, chegar um pouco na questão do Covid, né? Acho que esse é um dos temas que também perpassam o nosso festival. Digamos, o mote do festival é refletir um pouco nesses tempos atuais, emergentes, críticos, né, de pandemia e pandemônio, como é que, então, a gente pode pensar e agir, integrar mais cultura e saúde nas nossas vidas e tal. Eu trouxe no material que eu mandei para vocês um panorama um pouco dos impactos da Covid para o campo cultural. Depois eu vi que na primeira palestra também isso foi, na primeira não, na terceira, se não me engano, isso também foi abordado, tem um dos textos específicos sobre o impacto, eu nem vou, então, entrar tanto nisso, que eu acredito que isso já foi tema aqui de bastante debate, vou trazer poucas observações que certamente são sabidas aqui para todos vocês, da precariedade que a gente vive no campo cultural, né, dos trabalhos mais precarizados mesmo, a gente, né, muitas vezes trabalha num projeto, sempre com um projeto que tem começo, meio e fim, curtos, a gente está sempre procurando um novo projeto, sempre precisando captar recursos, as atividades culturais, artísticas, sempre vivendo na grande maioria delas, especialmente aquelas de base comunitária, que tem aquele enfoque territorial da educação popular, e etc., como eu estava colocando. Essas práticas, muitas vezes, ou vivem atrás de algum edital, ou precisam conseguir algum recurso para se manter, e estamos sempre nessa luta, uma constante luta que agora, no contexto da pandemia, foi golpeada, né, muito, várias áreas culturais estão completamente asfixiadas, sem recursos, né, e a gente vê a pesquisa, por exemplo, do OBEC, do Observatório da Economia Criativa, aqui da UFPA, lançou uma pesquisa bem bacana também, eles estão continuando agora a pesquisa, em que eles dizem um pouco isso, como isso não é só aqui no Brasil, isso é um indicador que a gente vê na Europa também, quando se pergunta para esses grupos culturais o tempo médio que eles conseguem sobreviver sem fomento, sem um recurso. Oi? Acho que foi engano, né? Mas, enfim, o tempo médio que esses grupos conseguem sobreviver, em geral, no mundo, inclusive, são 3 meses sem recursos, e a gente já está há 1 ano, né? Então, são mais de 1 ano, né? 1 ano e 2 meses já em pandemia. Então, assim, é uma situação muito complicada. Por outro lado, a gente também tem uma expressividade muito forte do papel que as artes e as atividades culturais têm desempenhado, inclusive, para amenizar os efeitos danosos da pandemia, do isolamento social, né, que é poder ter acesso a atividades culturais e etc. Então, isso é destacado em várias pesquisas, não só na do OBEC, como importante. Inclusive, isso nos dá a margem para pensar quem gosta de pesquisa na área de cultura, porque o aumento do consumo de práticas culturais nacionais na pandemia, várias pesquisas têm mostrado, por conta das lives e por conta dessa disponibilização de conteúdo, porque mudou tudo, a gente vive agora uma revolução, né? Os meios de produção agora, tudo dentro de casa, o artista que vai atrás do seu público, você
todo mundo produz a partir do seu próprio computador e difunde. Então, assim, você tem todo um rearranjo disso, né, com a pandemia, e como isso acaba trazendo também, enfim, questões novas para a gente pensar, né, de como é que vai se dar o campo cultural, né, a importância das práticas imersivas, da experiência, cada vez mais claros, isso ficando para o campo cultural também, a cultura entrando no campo da alta tecnologia, né, da inteligência artificial, das práticas relacionadas a esse campo mais tecnológico, isso também por conta dessa perspectiva de se garantir práticas mais imersivas de cultura num contexto que é difícil falar em pós-pandêmico, até porque a gente não sabe quando isso vai acabar e se isso vai acabar cedo, porque pode até o Covid acabar, mas a gente tem, né, vários estudos que também mostram o receio de novas pandemias, a gente viver um ciclo histórico aí complexo nesse sentido. Então, acho que não temos como prever um momento tão breve sem resquícios de pandemias, né? É algo que a gente vai ter que, sem dúvida, se adaptar, e aí entra, mais uma vez, um trabalho cultural também, né? E aí, sem falar, uma coisa que eu também coloco bastante no texto, que é o impacto da pandemia no bem-estar, né, físico e psicológico das pessoas, e aí isso é bem evidente, o aumento de casos de depressão, a questão da saúde mental sendo bem, já liderávamos, né, índices bem críticos, assim, né, de depressão e ansiedade. O Brasil era historicamente liderança nesse indicador do mundo, né? Então, isso é uma coisa bem complicada para a gente pensar. Ao mesmo tempo, a gente lidera também a péssima qualidade de sono. O Brasil é um dos países que tem pior qualidade de sono. Enfim, então a gente tem todo um contexto que já era complexo antes da pandemia e que com a pandemia certamente está pior, e as pesquisas mostram isso, né? E aí também, eu coloquei nas referências bibliográficas, mas eu não sei se vocês tiveram condições de entrar, mas eu acho que é bacana, eu vou tentar mostrar aqui para vocês, compartilhando a tela, o mapa de evidências, que vamos ver se funciona. Compartilhar aqui, tela inteira, compartilhar. E ele não está me dando? Janela do aplicativo, essa daqui, aí, compartilhar. Eu queria que vocês conhecessem essa experiência aqui, vamos ver se está exibindo. Vocês estão vendo aí? Tá aí, só me dá um sinalzinho, porque tá dando para ver, né? A minha tela? Ótimo, então aqui o mapa de evidências, né? Isso é uma experiência que está lá no link para vocês conhecerem, uma pesquisa bem complexa, bem bacana, sobre a efetividade clínica. Aqui é da práticas de yoga, mas eu quero mostrar primeiro o geral. Aqui é a capa do site, os mapas, assim, a contribuição da medicina tradicionais, complementares integrativas no contexto da pandemia do Covid. Depois, aqui, a efetividade da fitoterapia e das plantas medicinais, a efetividade clínica da acupuntura, das práticas de meditação, das práticas de yoga. Então, aí tem várias, aqui tem todas várias áreas, né? Doenças aqui das plantas medicinais, ozonioterapia. Vale a pena vocês darem uma olhada, mas eu queria mostrar só aqui as do yoga, que realmente são chamam muito atenção. Aqui, mapa de evidências. Então, você vê aqui, por exemplo, as intervenções no campo do yoga. Então, assim, quem tem câncer, fadiga na quimioterapia, o Hatha Yoga, ele contribui um pouco, moderado e baixo. Aí, moderado para náuseas e vômitos na quimioterapia, acidente vascular cerebral, e aí vai, artrite, distensão muscular. Todas as ações, as disfunções possíveis, várias, assim, lesões permanentes, por queda, artrite e tal. E aí você tem os níveis, né, no que o yoga pode contribuir para doenças variadas, asma, e aqui são muitas.
né? Epilepsia, esclerose, fibromialgia. Então, você tem aqui todo um... E aí, tem vários tipos de yoga aqui, eles fizeram realmente aqui um levantamento gigante, mas, enfim, de qualquer maneira, é bacana conhecer essa experiência, porque pode ser útil para muitas pessoas, inclusive de outras áreas, né? Aqui você tem práticas de meditação, que também é bem bacana, que é um dos temas aqui nosso, eu trouxe até um texto da Lia Dinsky, em que mostra a contribuição das práticas meditativas aqui para Parkinson, e aí você vai vendo aqui hipertensão, retenção urinária, etc. Então, você tem várias as técnicas aqui de meditação e as doenças que que foram pesquisadas e os desfechos com essas corzinhas aqui. Então, eu queria que vocês conhecessem essa experiência, quem não teve ainda a possibilidade de visualizar no material, mas está disponível o link lá, vale a pena pesquisar e ver realmente como essas práticas contribuem, nessas práticas holísticas integrativas, contribuem para a saúde do corpo e a saúde mental. Tudo bem? Voltamos aqui à telinha? Eu não me vejo, então eu estou aqui falando com um monte de letras. Oi. Luana, eu acho que sua câmera está desligada agora. Ah, pronto, ele desliga, né, a câmera agora. Voltei? Voltou. Obrigada. Porque eu realmente fico aqui no mistério. Pronto. Então é isso, gente. A gente está chegando aqui um pouco já no nosso horário, mas eu queria só avançar um pouquinho rapidamente e trazer, já que eu trouxe um pouco as experiências de meditação, falei um pouco de meditação, de meditação e de yoga, queria só finalizar um pouquinho com isso. Falei já um pouco do yoga, né? Acho que é interessante trazer um pouco a literatura tradicional do yoga. O yoga a gente pode dizer que é uma filosofia rizomática, né? Ela foi se construindo ao longo do tempo da história, com diversas experiências de diversos lugares que foram sendo compiladas. Talvez o Hatha Yoga, por exemplo, a compilação do Hatha Yoga é do século XIV, mais ou menos, as publicações, né? Os materiais. Mas o início dessas práticas, o início da compilação desses saberes e tudo é muito mais antigo, né? Então, a gente tem uma literatura clássica do yoga, que são os Yoga Sutras de Patanjali, que datam de do ano 400 antes de Cristo, entre o ano 400 antes de Cristo e o 200 depois de Cristo. Então, a gente tem materiais de muito tempo mesmo, uma tradição bem, bem antiga. E segundo essa literatura tradicional, o yoga ele é concebido em 8 passos, né? 8 passos mesmo, são considerados passos, sendo que os 2 primeiros passos, eles são comportamentais, eles são de valores, eles são relacionados a questões que a gente precisa, do nível ético mesmo da vida, né? Ético e também religioso, de alguma maneira, não deixa de ser, mas que dizem respeito a algumas restrições, as autorrestrições, aquilo que a gente deve evitar de fazer e também há questões que a gente deve observar, ficar atento, né? Então, que são os famosos yamas e niyamas, quem pratica yoga ou conhece sabe do que estou falando. E aí, o primeiro yama, a primeira autorrestrição, digamos assim, é a cultura da não violência, a ahimsa. Então, assim, a gente não praticar a violência, né? Então, você ter uma cultura de paz, na verdade, que a ahimsa é isso. Então, ter práticas de não violência. E aí, isso é para conosco mesmo, com a gente, com o nosso corpo, com a nossa saúde, com a nossa vida, com a nossa família, com o nosso entorno, sociedade, etc. Então, como é que a gente já pensa o yoga já na sua essência, no seu primeiro aspecto, que é um dos mais importantes, já é um aspecto cultural. Fora, bom, todos os demais, né, a gente falando desses 8 passos, o terceiro passo diz respeito às posturas físicas, aos asanas, que são aquilo que é mais difundido dentro da prática do yoga, mas é apenas um dos passos, todos os demais dizem respeito a outras dimensões, né? O 4º passo são as técnicas de respiração, os pranayamas, depois a gente passa
para a dimensão de Pratyahara, que entra mais numa dimensão de abstração, caminhando já para um refinamento de meditação, que seria o último passo, né? A gente tem, então, ainda Dharana, que trabalha a concentração, depois Dhyana, que é referente à contemplação, para então chegar no último passo, que é o Samadhi, o êxtase, para algumas filosofias, o nirvana, enfim, mas que são os passos para a gente poder ir construindo uma prática meditativa. Então, a gente vê que os asanas, as posturas, compõem um desses passos, não é o principal, muito pelo contrário, a literatura clássica do yoga nem detalha muito essas posturas, mas sim, a gente está falando de valores, de comportamentos, né, da não violência, de não violar direitos, né, eu acho que é disso que a gente está falando, voltando um pouquinho para o início da minha fala. E aí, quando eu falo, a gente trata da não violência, não é uma dimensão passiva, de não ter uma atividade, uma proatividade, muito pelo contrário, ela é uma perspectiva de autodeterminação mesmo, né? Então, tem que atuar dessa maneira, de poder se determinar a não praticar a violência. E a gente tem aí eu vou pular um pouco as minhas outras falas para chegar um pouquinho na questão da meditação, que a gente tem que coloquei um texto de Lia, que eu gosto bastante, uma entrevista com ela, Lia Dinsky, da Palas Athena, ela traz um pouco algumas dimensões importantes da meditação, mas quando a gente fala de meditação, do que a gente está falando, né? A gente está falando do desenvolvimento de uma presença, de um estado meditativo, um estado de presença. Pensar a meditação como uma experiência também, que a gente experimenta, um estado que a gente experimenta, que às vezes dura muito pouco, às vezes dura um segundo, às vezes dura um minuto, às vezes dura mais tempo, enfim. Mas, às vezes a gente fica muito frustrado, porque tenta meditar, a mente vai para 1000 lugares e a gente acha que não conseguiu meditar. Quando, na verdade, esse exercício de concentração, de foco e de poder manter a sua atenção focada num objeto específico, no caso, por exemplo, da respiração, por exemplo, que eu mais gosto de usar, isso constitui um exercício meditativo, uma prática meditativa. É isso que, ao longo do tempo e da repetição e do exercício, vai te permitindo ter essa experiência meditativa. Inclusive, existem professores de yoga e pessoas que trabalham, que escrevem, que dão palestras, tudo, que trabalham muito nessa linha de pensar a própria yoga e a meditação como arte, no sentido de uma experiência, de um estado que a gente experimenta, assim como quando se constrói uma obra de arte, né? É algo único, é um momento de criação e de alcançar um momento, um lugar interno, né, de possibilidade de criação, que realmente é bastante, como se isso acontecesse, né? Claro que não é sem uma técnica, sem um estudo, muito pelo contrário, né? Você tem que estudar como toca o instrumento, como coloca a voz e tudo, mas na hora que você está lá fazendo, você não está pensando em tudo isso, isso vem, isso acontece, é a mesma coisa com o yoga e com a meditação. São estados e são experiências que nos acometem também, que a gente precisa estar dispostos, suscetíveis e trabalhados, né, internamente, na técnica, para poder experimentá-los, né. Bom, então, na verdade, é isso que eu estava falando, né, a meditação, mais do que se deter em alguma coisa, em algo, a meditação, ela consiste no deter-se, né? Não é necessariamente no quê? Porque você pode se concentrar na respiração, você pode se concentrar num som, você pode se concentrar numa imagem, você pode se concentrar nos movimentos respiratórios, você pode se concentrar em várias coisas, que, né, existem muitas âncoras, como se fala nesse universo, de foco da sua concentração.
mas que, na verdade, o exercício meditativo, a prática meditativa consiste nesse exercício de se deter nesse aspecto, no que seja, né? No que funcionar para você, né? E também isso é fundamental, porque o que funciona para uma pessoa muitas vezes não funciona para outra. Por isso que é bom experimentar, ter experiências diversas para ver o que funciona para você. E é isso, né? É a gente poder, por meio das práticas meditativas, ampliar essa percepção da realidade, que é tanto interna quanto externa. É aquilo que eu falei, a gente vai afinando internamente e também externamente. Então, a gente... essa afinação, essa ampliação da nossa capacidade de percepção, ela passa por um exercício, como a Lia coloca lá no texto, de governança, né? A gente tem que se reeducar, a gente tem que reeducar, a gente tem que conseguir rever um pouco os padrões que a gente tem, né? É um processo de reeducação, de regulação das atividades da mente. E para isso é fundamental, primeiro, a gente tomar consciência de como é que a mente funciona, né? Como é que a gente lida com as emoções, que emoções que nos tiram um pouco do eixo, que situações, que pessoas, que contextos, e a gente ir podendo perceber isso com uma capacidade de autoobservação que nos permite um reconhecimento, identificar essas situações, esses contextos e poder, a partir disso, fazer esse trabalho de regular, de se reeducar, né? Então, é esse um pouco o exercício, né, que a gente promove por meio de práticas de autoconhecimento. Meditação é uma delas, mas não é a única, né? Isso é um trabalho de autoconhecimento em que a gente vai transformando um pouco para os padrões mentais, saindo de um contexto mais agitado, de um contexto disperso, de um contexto superficial, para um contexto em que a gente vai cessando essas modificações da mente, essa migração da mente de passado e futuro permanente, a gente vai conseguindo concentrar, a gente vai desenvolvendo um pouco mais de agudeza, né, de foco, de uma percepção mais fina um pouco da realidade. E aí um pouco isso, e é esse exercício de concentrar nossa atenção, né? Tem uma frase que eu gosto muito do William James, que ele diz, né? Onde você coloca a sua atenção, você cria a realidade. Então, a capacidade de mudar esses padrões e de conseguir transformar um contexto mais reativo para uma visão um pouco mais, às vezes, positiva até mesmo, eu não gosto dessas polarizações negativo-positivo, mas que nos coloque numa situação de olhar o mundo com outras lentes, né, conseguindo sentir o que dentro dos yamas, dos niyamas, na verdade, do yoga, né, daqueles 2 primeiros passos comportamentais, diz respeito ao que eles chamam o que se chama na tradição do yoga de santosha, de contentamento. E não é uma visão passiva de contentamento, então eu me satisfaço com isso e acabou. Não, é uma visão de, poxa, eu estou nesse trabalho, estou fazendo o meu melhor, eu estou me colocando ativamente nesse processo de transformação e o que eu tenho hoje é o melhor que eu posso ter e não se colocar para baixo nisso, né? Então, acho que isso são algumas ferramentas que a gente tem, né, dentro do campo tanto da saúde e da cultura, né, nessa integração, para a gente poder ir conseguindo usar como uma ferramenta de transformação, e transformação humana e transformação social, porque no fundo é isso que a gente está falando, uma abordagem holística, né, a gente está falando de dentro do ser humano e da vida, do contexto social em que ele está inserido, do âmbito interno e também do âmbito externo. Essa transformação, ela não é só dos padrões mentais, ela é uma transformação social também, né? E é um pouco o que a gente colocava lá no início, dessa necessidade de conseguir também transformar alguns valores, algumas práticas, alguns padrões. Então, esses são alguns caminhos e ferramentas possíveis para isso, né? E eu reservei uma prática para a gente,
Agora já são 8h05, mas antes de fazê-la, a gente vai fazer só se der tempo. Eu queria ouvir vocês, saber se quem tem dúvidas, considerações, perguntas, comentários, para a gente poder interagir um pouco, porque eu vou dizer que essa coisa fria aqui de falar para uma tela não é muito animador, não. A gente fica sem saber se vocês estão aí mesmo, se vocês acompanharam. Está cada um jantando, fazendo outras coisas. Aí, a Angélica levantou a mão. Bem-vinda à roda, Angélica. Tem uma boneca do Jequitinhonha. Isso, Guilardo Veloso. É exatamente, de Diamantina. Terra boa de Minas. Cadê a Angélica? Thaís, sou eu que boto o pessoal ou você? Para dentro. Tá sem o seu mic. Meu microfone estava desligado, desculpa. Tem alguns comentários aqui no chat. Tem comentário da Valéria, tem uma pergunta do Nilson. Agora que eu tô vendo. A Valéria Avalcilton. Será que temos... Sim. A falta de informação da zona rural, claro, isso é complexo, a questão do acesso, né? Isso cada vez mais não é só acesso aos bens culturais, mas também agora cada vez mais a questão do acesso digital, né? Olha, isso é bem complexo, né? Acho que a gente tem que trabalhar isso pressionando mesmo, entrando nos espaços de participação social que existem no território e brigar pelo direito à conexão, que é um direito humano cada vez mais comprovado, porque a gente não vive no contexto atual, como é que vive sem internet? Então, claro que é complexo em cidades que não tem luz, por exemplo, mas a gente tem outros meios, né, de fibra ótica ou rádio, etc., que funcionam nessas localidades. E aí, procurar pressionar isso, porque isso tem que ser um direito garantido, isso é dever do Estado. E também usar esses editais, como teve a Lei Aldir Blanc, certamente isso poderia ser algo a se pensar para um novo caso de lei, nesse contexto emergencial, para uma situação pelo menos, de adquirir a infraestrutura necessária para essa conexão. Né? Então, essa do Valcilton, que vem do sertão. Muito bem. Isso, a qualidade de vida é ótima, sem dúvida. Eu acho que inclusive é isso, o caminho é esse. As pessoas todas vão daqui a pouco começar a migrar da cidade para o interior, porque as metrópoles e as capitais estão cada vez mais complexas, né? A situação, a vida nas cidades mais caóticas. Isso, que eu estou falando que, embora também na contramão, a qualidade de vida por aqui é enorme, o modus operandi é genial e o escambo que se deu com a pandemia virou um jeito especial de inclusão. E isso, sem dúvida. E essa questão do escambo é fundamental a gente pensar, porque, na verdade, a gente vê o papel que os agentes culturais têm no contexto da pandemia como agentes sociais, né? E aí lidam, às vezes, como agentes comunitários de saúde, como agentes no território, articulando cesta básica, articulando doações, né? Então, isso foi muito presente em várias comunidades, o papel de liderança dos agentes culturais e de incidência em outras áreas foi fabuloso. Isso reforça todo o aspecto cidadão da cultura, né? E ativo que a cultura tem nessa intersetorialidade, nessa transversalidade. Que mais? Deixa eu ver. Que tem executado, ao menos aqui, ó. Nilson pergunta: existe algum governo federal, estadual, municipal que tenha executado ou ao menos elaborado políticas públicas dentro da área de saúde que envolvam a cultura? Olha, bom, a gente tem, no campo da prevenção HIV/AIDS, tem iniciativas que integram cultura e saúde. No Cultura Viva, na política cultural dos pontos de cultura, também teve uma ação específica de cultura e saúde.
e também toda uma discussão de acessibilidade cultural muito forte. Esse debate ficou bem forte, se consolidou muito na gestão Gil-Juca, especialmente. Então, sim, temos algumas iniciativas. No âmbito estadual e municipal, eu não saberia te dizer, Nilson, porque aí realmente eu desconheço. Quem conhecer, puder trazer, vale a pena aqui colocar. Estou tentando pegar aqui o resto, deixa eu ver. Estamos aqui, que bom, gente. Eu não estava acompanhando não estava chegando para mim, não sei, estava lá em cima, eu achei que ninguém estava escrevendo, eu só vi as primeiras mensagens. Que mais? Mais alguma dúvida? Alguém gostaria de trazer alguma consideração? Estou aqui migrando aqui das perguntas, acho que não. Acabou no Valsilsto. Isso. Eu agradeço as considerações, bom saber que vocês estão aí. Se alguém tiver mais alguém quiser colocar alguma coisa, abrir o microfone, estão convidados. Estou tentando baixar essa barra. Acho que o último é esse. Isso. Bom, então, ninguém Luana, temos a Valéria Mendes com a mãozinha levantada. Pode abrir seu microfone, Valéria. Boa noite a todos. Eu entrei no finalzinho, peço desculpa, infelizmente tive um imprevisto, mas eu sou amante, né, da arte do yoga. Acho que é algo fundamental para a vida da gente, ainda mais nesse período da pandemia, período de isolamento, que a gente precisa estar tratando mesmo o nosso emocional, o nosso psicológico. E eu vi um artigo recente falando sobre as artes e a cultura como uma ferramenta para a saúde mesmo, inclusive para a saúde mental, né? Para a gente não enlouquecer mesmo. Acho que é bem nesse sentido. E aí, quando eles fizeram essa pergunta falando sobre ações, né, políticas públicas voltadas para isso, eu sei que existem ONGs e algumas entidades que acabam fazendo ações e querendo ajudar a população nesse sentido. Mas, assim, eu queria perguntar, nesse momento, eu acho que é viável ações que tenham, né, esse viés. Cultura, arte e saúde, eu acho que é primordial. Eu queria saber seu posicionamento sobre isso. O que você acha? O que você acha que poderia ser feito? Né, que enganjasse mesmo ações, não só para esse período, mas para o resto, né, das nossas vidas, vamos dizer assim. E obrigada por... Imagina, eu que agradeço, Valéria, pela sua contribuição, pela sua pergunta. Sem dúvida, eu acho que eu coloquei algumas experiências, né, trouxe até o boletim do Observatório da Diversidade Cultural, do ano passado, em que era a temática cultura e saúde, que trata um pouco de algumas experiências que integram artes e saúdes, por exemplo, com iniciativas artísticas em hospitais infantis e em processos de recuperação. Agora, existem também, sem dúvida, outras possibilidades, outros campos a serem trabalhados nesse aspecto, né? Eu acho que a gente pode pensar, inclusive, no campo do próprio Covid, e aí eu traria um pouco para uma dimensão mais não tanto artística, embora acho que as artes, sem dúvida, como eu falei, são fundamentais, elas são uma expressão necessária para dessa possível intersecção, sem dúvida, e a cultura popular, a memória, a tradição, tudo aquilo que eu coloquei, eu acho que é chave em ações de saúde, em ações comunitárias de saúde, sem dúvida, mas eu queria um pouco frisar, pensar a cultura num modo amplo, como numa abordagem de valores, de criação de valores, de comportamentos, e colocar meio que cutucar um pouco a gente do campo cultural, qual que é o nosso papel atualmente em transformar esse discurso, essa linguagem, essa narrativa negacionista em curso hoje, que afirma, né, e tendo o pandemônio como porta-voz disso, dizendo que não é preciso, que o Covid é só uma gripezinha, que não precisa usar máscara, e etc.
Isso tudo é uma cultura que está sendo colocada e que, inclusive, é um desserviço à prática de prevenção, né? E como é que a gente consegue contrapor isso? Isso também é um trabalho da cultura, isso também diz respeito à construção de narrativa, à construção de discurso, à construção de valores, a ressignificar essa visão polarizada, de um pensamento único, de uma visão de ideologizar conquistas, né, de sociais, como eu estava falando dos direitos humanos, que é isso é um processo de ideologizar algo que é muito maior do que a gente está falando de uma crise sanitária, a gente não está falando de uma opinião, é uma coisa muito maior. Então, como é que a gente consegue, por meio da cultura e dos valores, trazer uma ação de transformação maior, social mesmo, para esse contexto atual? E pensar alternativas, porque o discurso de fique em casa, eu acho que ele realmente tem que ficar em casa. Mas e quem não pode ficar em casa? E quem não tem condição nenhuma de ficar em casa? Como é que a gente não pode ficar só batendo nessa tecla, a gente tem que também ter condição do privilégio que é poder trabalhar de casa, ter consciência disso e por meio desse privilégio, conseguir criar alternativas para quem realmente não pode ficar em casa e apoiar e ajudar, e aí é todo esse outro trabalho também que envolve essa empatia e esse trabalho solidário de criar valores de reciprocidade, né, que é algo fundamental para a gente também desenvolver. E eu acho que aí é mais uma outra possibilidade da cultura de trabalhar a saúde mental para que essas pessoas não sucumbam, para que a gente não sucumba, né, porque o projeto em curso, a guerra cultural em curso, além de negacionista, é de fazer com que a gente se enfraqueça, com que haja realmente, não só o que é evidente, crítico, e a gente deve combater, que é o extermínio da população negra jovem, periférica, por exemplo, mas também há um projeto em curso de adoecermos, né, de adoecermos como sociedade. A gente tem que ter clareza disso, não só pela pandemia, mas por toda essa polarização, esse projeto de polarização que foi colocado, que está sendo construído há anos já. Anos, desde, sei lá, difícil precisar, 2006 talvez, uns 10 anos antes do golpe, arrisco dizer, mas é um projeto em curso que a gente, talvez desde o mensalão ou antes, eu não sei, eu tenho até interesse em saber quando é que esse projeto de polarização começou a se colocar em curso como um projeto cultural, essa guerra cultural começou a ser desenhada. Mas cabe a nós contrapor isso também, como fazedores de cultura, né, como agentes culturais. E eu iria um pouco por aí. Desculpa, tu me darias uma fala? Eu queria, na verdade, contribuir com esse pensamento que você acaba de nos dar. Vamos lá. Sobre isso, e aí, eu sou Valéria Pinheiro, meu nome está aí como Valcilto, por pura incipiência de saber onde colocar meu nome dentro dessa telinha tecnológica aqui. Mas eu queria pensar com você alguma coisa, inclusive contribuindo com a colega que pergunta sobre políticas públicas. Eu sou do Ceará, nesse instante eu estou há 3 anos, por uma decisão minha, sou artista e vim morar no sertão como opção de vida, porque minha pesquisa estava toda aqui, e eu trabalho com corpo. E aí eu fico pensando, a coisa que mais esse lugar me ensina é exatamente a busca por esse estado de corpo brincante. A gente vem de um lugar onde as brincadeiras populares são absolutamente ricas, em todos os lugares. Aqui no sertão não tem uma família que não tem um Mateus, uma Catirina, ou um Reisado, ou um Maneiro Pau, ou alguém que toque o pífano. Então, esse lugar dessa produção de alegria, junto a mesmo tudo que a gente vê com o zoom enorme que a pandemia fez emergir, como o não direito à inclusão digital, o não direito a bens culturais, o não direito a um monte de coisa. Eu fico pensando, o sertão sozinho poderia entrar naquele Congresso Nacional e ensinar tanta coisa que a gente não tem, às vezes, noção. Eu estou no Ceará, numa região chamada região do Cariri. Para mim, o maior celeiro cultural do mundo, porque é muito vivo tudo que acontece aqui. E, infelizmente, pouco usado por aqueles que estão sentados nesse instante em domínio de poder. E aí eu fico pensando, a gente tem a sorte nesse instante de ter à frente
da cultura, uma pessoa muito sensível, que é o nosso atual secretário de Cultura, e de uma lei criada há alguns tempos atrás, que é a Lei dos Tesouro Vivo, ele faz o seguinte, que é genial. Ele pega esses mestres da cultura, uns torna mestres por notório saber, junto à Universidade Estadual do Ceará, e esses mestres invadem, entre aspas, de uma forma linda, a universidade. E, nesse instante, por eles terem conquistado essa inclusão na universidade, o Estado, para manter, como mantenedor deste projeto que chama Tesouros Vivos, tem colocado esses mestres dentro da inclusão digital. Então, é como se, de repente, você, no Ceará, você pudesse ter, dentro da casa de alguém que nunca teve acesso a um reisado ou a um maneiro-pau, o mestre Aldeni, ou o mestre, tantos mestres que a gente tem aqui. Então, eu fico pensando, o simples, nesse instante, emergiu de uma forma muito ampla, muito grande. E a não inclusão digital do sertão me fez emergir a potência dentro do precário que existe aqui. Porque eu estava pensando, quando você nos falava sobre a possibilidade desse corpo que tem acesso a um yoga. A gente não tem isso, é de um pensamento tão elitizado o yoga aqui. Aí eu fico pensando, qual a diferença desse estado de corpo quando eu vejo aquelas centenas de mulheres à beira de um açude com um anzol, ali naquele tempo de 3, 4 horas pescando. E o estado de corpo é de uma tranquilidade. Eu tenho feito essa pesquisa, então, existem algumas coisas que a gente pode começar a citar e elencar mesmo, porque é necessário, sobre a potência do precário, entende? E a potência do precário é exatamente isso, estados de corpos que me emprestam tranquilidade, me emprestam calma, me emprestam sentimentos que eu raramente tinha no meio urbano. E quando você traz, por exemplo, sobre a força da natureza com relação às ervas, por exemplo, estou cercada de mateiros. Todas essas mulheres do sertão entre 70 e 90 anos, que são aquelas que têm a força motriz que rege o sertão, são mantenedoras e têm um notório saber em ervas que a medicina teria que vir para cá e sentar e aprender muito com essas pessoas. Então, ao mesmo tempo que me revolta o não, o zoom que a pandemia fez emergir do não direito, da exclusão, ela me fez vir para cá e entender a potência que somos nós, os bestas, que não vimos essa potência aqui. Quando eu digo nós sujeito mesmo, nós sujeito governo, nós sujeito pessoas brancas de privilégios, nós sujeitos de um monte de... Então, assim, eu fico até preocupada com a migração que está acontecendo para cá. Eu estou sendo egoísta, não tenho nem dúvida, mas que seja... É só para dizer que é muito bacana a tua fala quando fala nesses tantos estados de corpos que a gente pode buscar para nos manter dentro de uma sanidade mental possível, dentro desse caos que é o que a gente está vivendo no mundo nesse instante. Mas eu acho que o simples pode emergir de uma forma linda, nos dando possibilidade de estados de corpos para modus operandi 1000 de cada um de nós, entende? Desculpa, mas é porque eu fico muito feliz quando vem para dentro do Festival de Ideias uma possibilidade de pensar o corpo, como pode o corpo, o que pode o corpo, e eu acho o corpo sujeito de absolutamente tudo. Enfim, tudo. Obrigada e obrigada mesmo. Eu que agradeço, fantástica a sua colocação. Eu poderia comentar várias coisas aqui, mas como temos outras mãozinhas levantadas e eu já falei muito, quero ouvir mais. Te agradeço muitíssimo. Podemos trocar mais em outra ocasião, que realmente partilho com você dessa visão. Quem mais levantou a mão e está por aí, que gostaria de falar, pode habilitar o microfone. Eu não tenho uma ordem aqui, eu só vejo as mãozinhas. Tem a Jussara e o Tiago. Acho que a Jussara levantou a mãozinha primeiro, então acho que ela pode prosseguir na fala dela. Tá bom. Pronto, vou desligar o microfone já aqui. Olá, boa noite. Eu sou Jussara, eu sou artista de dança, sou pesquisadora, sou do circo. E recentemente eu estava com um evento também pela Lei Aldir Blanc, que foi a Semana Cultural da Dança, que foi bem interessante, e hoje eu estou cursando dança terapia. E a gente tem uma discussão muito interessante que eu gostaria de
ressaltar na sua fala, que é quando você traz a ideia de interseção, saúde e cultura. Porque, às vezes, a gente vai vendo a cultura e a arte, mesmo, mais especificamente eu posso falar da dança, sendo usada como ferramenta, né? Então, a gente vai colocando essas práticas em um lugar não pertencente, né? Não enquanto área, mas então, quando a gente pensa nessa interseção, nesse lugar de as duas coisas existirem e conversarem de forma igual, né? A gente não diminui a cultura para trazer o campo da saúde e nem o contrário, né? Nem hipervalorizar também a cultura. Eu acho que a gente tem discutido muito esse lugar da cultura e principalmente do corpo, né? Puxando sardinha para a dança, para as artes cênicas, nessa potência máxima e múltipla, né? Então, tem até um teórico da dança que eu sugiro que todo mundo leia, porque ele é da dança, mas para mim ele é da vida. Chama Klaus Viana, o livro dele chama A Dança, e ele fala sobre essa questão que muitos bailarinos, muitos atores, né, que ele trabalhava com muitos atores, iam para a aula dele e começavam a achar aquilo meio terapêutico, e ele ficava muito bravo, né, que aquilo não era terapêutico. A ideia daquilo ali era artístico mesmo. Então, como que o corpo não tem essas barreiras, né? Eu passei por essa situação também. Eu sou professora de balé adulto e eu trabalho com metodologia própria, que é a partir do que o corpo tem para acessar o balé, e não ao contrário. E descobri também, assim, em meio um ano inteiro, 3 alunas que estavam com depressão e pessoas que eu conheci muito novas, que dançaram comigo. Então, assim, como que às vezes a gente nem percebe esse limiar, mas também é um lugar da gente olhar esse corpo potente, né? Então, a presença de um corpo, esse lugar multi, de estar presente, de ser, lidar com arte é lidar com o humano, né? Da mesma forma que a yoga ela é um modo de viver, né? Um modo de vida, é um modo de ser, né? Ela também pode ser uma prática de saúde, né? Então, só para ressaltar e agradecer também por essa visão que tem ficado rara. Eu tenho olhado algumas coisas e muito vai encostando a arte como uma ferramenta, e é muito bom te ouvir nesse lugar. Obrigada. Maravilha, eu que agradeço, Jussara, ótima sua colocação, muito bom. Quero conhecer depois o seu trabalho, bota aí no chat algum link, alguma coisa para a gente poder conhecer mais. Ah, que ótimo, obrigada, ponho sim. Eu que agradeço. Vamos lá, então, quem é o próximo? Tiago, né? Isso, sou eu. Boa noite, Luana. Boa noite a todas e todos. Eu me chamo Tiago e, assim como a querida Val, eu falo do Cariri cearense, sou um curumim aqui do sertão do Ceará. Sou produtor cultural na Universidade Federal do Cariri. E, apesar de ter residido na capital, em Fortaleza, durante 12 anos, eu sou nascido e criado aqui no município de Barbalha, só para quem não é daqui, poder identificar pelo menos nomes, e na zona rural. Eu moro num sítio, como vocês não podem ver, mas eu vou fazer uma mínima descrição de onde eu estou assistindo a aula agora. Eu estou na garagem da minha casa, escutando, quando calo a boca, escuto grilos, escuto coruja, escuto pássaros notívagos de hábitos noturnos, vejo morcegos passarem, vejo a lua, consigo ver as estrelas. E existe um movimento aí que, para além do meu corpo físico, o relaxamento inicial, por exemplo, me conecta. Já está que me conecta, né? Assim, já me conecta com esse movimento existente, que propicia, quer queira, quer não, como a Val colocou, qualidade de vida, saúde, por estarmos na zona rural, apesar de uma região metropolitana movimentadíssima, ainda existem esses recantos. Aqui eu gosto muito de chamar o meu lugar de recanto, é o recanto da vovó Ursulina, por essa relação de aconchego mesmo, assim. E aí a Val colocou uma coisa assim, de quão pensar meditação de uma perspectiva conceitual técnica, e yoga, por exemplo, só para citar exemplos, é uma perspectiva de saúde holística, tradicional, mas elitista quando a gente olha para cá. Não existe acesso. Não existe esse acesso, assim. E aí eu fiquei pensando, a Val falou das pescadoras, mas tem outras meditações possíveis de se ter a licença poética de definir nessa realidade de sítio, que é, por exemplo, estamos terminando o período da quadra chuvosa aqui e muitos ainda estão com colheitas, principalmente de milho e feijão.
você vê o movimento das pessoas numa roça de feijão, às vezes sozinho, se abaixando, apanhando feijão e colocando no borná, apanhando, catando feijão e colocando no borná. Aquilo ali é um processo que pode ser de deter-se, né, na lógica da meditação, como você falou, Luana, assim, é extremamente de cura e de saúde. Eu acho que prefiro falar de saúde do que de cura, né, porque a saúde não é a ausência de doença, mas sim um equilíbrio completo, assim, de esferas, a meu ver, né, não sou especialista na área. Então, tipo, existe isso tudo aqui. Como que se ressignifica, se elabora, se valoriza isso, né? E aí eu vou, para não me alongar muito, desse gancho puxar para o que a Val colocou dos mestres da cultura, né? Os mestres da cultura aqui recebem um salário mínimo vitalício por mês, pelo título de mestre do governo do estado, e agora está tendo essa titulação do honoris causa da universidade para permitir que eles possam ser remunerados na lógica da universidade. Mas o sistema funciona de uma forma a inibir isso. Por exemplo, na Universidade Federal do Cariri, eu atuo na Pró-Reitoria de Cultura. É a segunda Universidade Federal do Brasil a ter uma Pró-Reitoria específica para a cultura, mas o movimento está se ampliando. E a gente tem um projeto em curso há 3 anos, que não consegue sair do papel, para conseguir uma rubrica específica no orçamento da universidade para pagar hora-aula de mestre de cultura. Não é convidar o mestre para vir dar uma palestra para a gente, dar o transporte e um lanche. Não. É ele dividir com um docente efetivo da universidade uma disciplina durante um semestre inteiro. As disciplinas com os mestres. Se tudo der certo, ano que vem a gente consegue implementar a primeira. E aí a universidade vai remunerar esse mestre como mestre por estar dando essa aula colaborativamente na universidade. E não apenas uma espetacularização do saber dele, do fazer dele, para nos agraciar, né? Então, tipo, mesmo tendo essa titulação, essa elaboração em si, acerca dos saberes populares, dos saberes nativos, o nosso sistema hoje, cultural, social, constitucional, em barreira sempre. Assim. A gente está há 3 anos lutando para isso. Quem sabe ano que vem a gente consiga. Né? Mas trazer esse médico para cá, a gente consegue através de projetos. A Faculdade de Medicina, que é sediada aqui na cidade de Barbalha, ela tem um projeto vinculado à nossa Pró-Reitoria de Cultura de 4 ou 5 anos com mesinheiras e rezadeiras. Isso já rendeu livro, isso já rendeu publicações, isso já rendeu várias coisas, assim. É uma integração muito bacana que tem com eles, assim, com elas, né, assim, desses saberes. Mas, ainda naquela perspectiva da espetacularização daquele saber para contribuir com a produção da academia e não com o reconhecimento financeiro e curricular que aquelas pessoas poderiam ter. Então, nesse conflito, a gente busca, porque a gente entende que é uma integração. Pô, a Faculdade de Medicina pensa saúde, se vale dos conhecimentos populares para pensar a saúde e a saúde de quem está repassando aquilo ali. Quer queira, quer não, hoje a saúde da gente, e principalmente da classe popular, é combater doença e é preciso recurso para isso, né? Então, a gente tem que ser coerente também nessas trocas, né? Trocar onde só um apresenta o que tem e o outro passa a mão na cabeça não é troca, né? É uso. Com certeza, com certeza. Mas, enfim, era só para fazer esses hiperlinks que a Val, como sempre, aciona aí e me mexe muito. Desculpa se me alonguei. Imagina, obrigada, Tiago, obrigada a todo mundo que está participando também aqui pelo chat. Bom, Cariri presente, estou vendo aqui, muito ativo, que maravilha, adoro essa terra. Tive a oportunidade de ir aí 2 vezes, também tive a oportunidade de falar no Instituto Federal, que é fantástico, e eu acho que a gente tem que aproveitar e usar esses espaços para articular com a educação e com a juventude e conseguir recursos, porque por mais que a gente esteja vivendo todo um sucateamento dessas políticas, a gente ainda tem essas estruturas para ocupar, né? Eu acho que é uma maneira que a gente tem de poder, inclusive, tornar, por exemplo, práticas do yoga menos elitistas. Eu sou professora de um projeto que é o IFBA, o Instituto Federal da Bahia, Luz do Yoga, que é um projeto que o IFBA propôs como extensão para oferecer aulas de yoga para a comunidade aqui do Bairro da Paz, que é uma comunidade de altos índices de vulnerabilidade, de violência e tal, e a gente oferece essas
práticas de yoga para a população, para jovens e também para os policiais, para toda a equipe dos policiais que atuam na base de segurança da comunidade. Então, assim, existem maneiras de se tornar o yoga menos elitista, né? Embora eu concorde que isso é um problema e é algo que, por exemplo, eu me luto para que a gente consiga tirar esse caráter, né, que acabou se tornando por conta enfim, né, desse uso mais contemporâneo aí do yoga, mas que, na verdade, são práticas que deveriam ser universais. Inclusive, na Índia, a gente tem um ministério da Ayurveda, da acupuntura, do yoga, né? O Ayush é um ministério que trata todas essas terapias integrativas como um próprio ministério, uma política de Estado, né? Então, é assim que eu vejo como caminho para a gente poder também trabalhar cada vez mais, né? E, bom, eu teria muito para comentar aqui das contribuições de vocês. A gente tinha até uma prática que a gente não vai fazer, vai ficar para uma próxima aula, uma próxima oportunidade, mas eu quero agradecer a presença de vocês, e acho que realmente o que foi trazido aqui como experiências são muito válidas. Tem pessoal também de Niterói que está trazendo também com experiências, né, de inclusão. Então, acho que a gente tem que realmente pressionar ao máximo, né, por essas iniciativas. A experiência dos mestres de saberes no Ceará, ela é referência nacional, ela foi inspiração, inclusive, para a ação Griot, né, para a gente criar dentro do Cultura Viva, para se ter uma ação voltada aos mestres de saberes dentro do Cultura Viva, como uma política nacional. Então, é algo que realmente é um exemplo aí, o trabalho de vocês, né, no Ceará como um todo, e acho que é isso, a gente tem que conseguir botar o nosso corpo brincante, o nosso corpo ancestral para poder viver, né, para cada vez com mais expressividade, né, não diminuí-lo dentro da gente mesmo, né, e acho que é isso que vocês trazem como essas possibilidades de expansão mesmo que a cultura permite, a saúde também, né? Então, a gente vai ter que encerrar, estou sendo avisada, lamentavelmente, então eu quero deixar um abraço, Luana, agradecer querida, mais uma vez, e, bom, Luana. Seguimos aí por Oi, Luana. outras redes. Oi, eu. Zé Márcio. Ei, Zé. Beleza, querida? Antes de encerrar, eu queria primeiro falar uma coisinha, que aqui em Belo Horizonte tem experiências muito interessantes com Tai Chi Chuan em espaço público, em escolas públicas, né? E eu acho essa conexão, né, que vocês estão, né, o debate, né, dessas diferentes práticas, né, ou perspectivas, ou diferentes paradigmas, ela, além da promoção da saúde, ainda tem uma outra coisa que é muito legal, né, que é o diálogo intercultural. Eu queria ressaltar, né, é a possibilidade nessa articulação cultura e saúde, né, você também poder realizar uma experiência de um diálogo intercultural, considerando, né, que são práticas, que são dinâmicas, que são perspectivas que vêm de matrizes culturais diferentes, né, e que podem também nos fazer refletir sobre essa questão da diversidade cultural, das trocas culturais e tal, né? Queria ressaltar isso. Queria também te agradecer muito por ter aceito o convite do Observatório e falar para quem está assistindo, né, o Observatório da Diversidade Cultural, a gente, né, é muito conhecido com o nosso trabalho na área de gestão cultural, de políticas culturais, né? Mas, gradativamente, nós estamos tentando também expandir essa perspectiva, né? E é por isso que, nesse
nesse processo de discussão, de formação, o Festival de Ideias, né, a gente está, né, integrando conhecimentos, perspectivas de campos os mais diferentes, né, no sentido das questões organizacionais, as questões comportamentais, a questão da saúde, a questão da tecnologia, a questão da nutrição, né? Depois nós vamos ter aqui as discussões de linguagens artísticas, porque é um sonho, né? E Luana integra a equipe do observatório, né? É que a gente possa ir cada vez mais mantendo a nossa preocupação com as políticas e a gestão cultural, mas expandindo isso numa perspectiva mais transversal, né? E Luana é uma pessoa muito importante nesse processo, porque ela faz essa ponte, né, entre o mundo das políticas culturais e gestão cultural com esse outro mundo, que na verdade não deveria ser outro, mas senão o mesmo, né, que é esse mundo da vida, né, do nosso cotidiano, né, da maneira como a gente pensa, né, como que é preciso articular a cultura com saúde, tanto no sentido de pensar. Eu, antigamente, sabe, eu falava muito assim, nas palestras e tal, eu provocava muito as pessoas dizendo, olha, o médico não entende de saúde, o médico entende de doença. Quem entende de saúde são os artistas, são os fazedores de cultura, etc, etc. Só para provocar, né? Mas não é só provocação. Então, acho que tem uma questão que é como que a cultura promove a saúde, né? Como que a saúde, né, tem que ser um foco nosso na área da cultura. Né? Nada justifica que no campo da cultura, das artes, a gente conviva com esse divórcio, né? Até mesmo no comportamento de gestores culturais, de artistas, né? A gente convive com lugares insalubres, com práticas, né? Também muito pouco saudáveis, né? Com ambientes, e que eu espero que o pós-pandemia a gente só relaxe em relação ao vírus Covid-19, mas não às necessidades de mudança no nosso modelo de desenvolvimento, né, nas nossas modo de vida, né, e tal. Então, é muito bacana, queria te agradecer muito. Eu ouvi a sua fala e participei aqui, eu ouvi o debate, agradecer muito todo mundo que está participando de uma maneira muito sensível, muito atenta e muito legal. Obrigado, Luana, obrigado a todo mundo. Mas a Thaís tem uns recadinhos também para encerrar aí. Mas um abraço para todo mundo, um beijo para todo mundo. Valeu, Luana. Muito bom. Valeu, Zé. Oi, gente. A gente tinha combinado, né, de fazer um sorteio dos 2 livros. A gente não fez semana passada, então eu vou fazer ele bem rapidinho aqui, porque eu sei que hoje a gente passou um pouquinho, né, do horário normal. Eu vou compartilhar minha tela para que vocês possam ver o sorteio. Só um minutinho. Estão conseguindo ver? Então, vamos lá, hein, gente. O primeiro sorteio vai ser referente à palestra, com a lista de presença da palestra da semana passada. Não, da segunda-feira, desculpa. Nilson Júnior. Tá bom? Depois a gente entra no WhatsApp lá para você poder escolher qual dos 2 livros você vai querer. E aí, com a lista de hoje, vai ser... Ih, peraí que deu errado ali. Só um minutinho. Senão... Ih. Desculpa, gente. A internet, às vezes, ela dá uma atrasada. Olha.
Agora vai dar. Apareceu um nome eu acho que de e-mail, né? Porque eu peguei a lista agora, direto no Teams, então não tive tempo de colocar o nome da pessoa. Então tá Rick Design. Aí depois você se manifeste aí, me fale quem é, que a gente vai entrar em contato também para você escolher qual livro você vai querer. Ah, falou? Henrique, falou no chat. Henrique está se manifestando. Então foi o Nilson e o Henrique. Parabéns, gente. Depois a gente organiza direitinho. E aí, para finalizar, gente, quero agradecer também a presença de todos vocês, esse encontro maravilhoso, agradecer a Luana, foi muito, muito maravilhoso. Eu, inclusive, fiz o primeiro exercício aqui, tentando organizar, foi ótimo. Vou tentar fazer mais essas práticas na minha vida também. E a gente volta na segunda-feira que vem com a última palestra do módulo 2, né, que é a palestra da Daia Barros, Noções de Nutrição aplicadas aos trabalhadores de cultura. Tá bom? Boa noite para todos e todas. Boa noite. Valeu, pessoal. Obrigada, Thaís. Valeu todo mundo. A gente que agradece, Luana. Até a próxima, então. Até. Boa noite a todos e todas. Boa noite.